Fala, meu povo, muito bom dia. Tá começando mais um Café com Notícias, o seu resumo direto, atualizado e sem enrolação, com tudo que realmente mexeu no Brasil e com o mundo neste fim de semana. Então, já prepara o seu café, porque o cenário veio pesado e com muito alerta importante logo na abertura. Segurança e casos relevantes. E a gente começa com um tema que acendeu o alerta no Brasil neste fim de semana: o possível vazamento de 251 milhões de registros de CPF. O que circulou nas últimas horas foi a informação de que uma base apelidada de morgue teria sido anunciada em ambiente criminoso na internet, com dados de brasileiros vivos e mortos, o que ajuda a explicar por que os números superam a população atual do país. Ao mesmo tempo, o ponto mais importante para tratar isso com responsabilidade é o seguinte: até agora não há confirmação oficial definitiva de que esse mega vazamento tenha sido validado pelo governo como autêntico na forma em que foi divulgado. O CCSTF informou que o caso está em monitoramento e análise, enquanto o governo negou o suposto mega vazamento em reportagens publicadas neste domingo. Paralelamente, a Receita Federal já vinha alertando para golpes digitais com falsas pendências de imposto de renda, o que aumenta ainda mais a preocupação. Então, o resumo correto é este: o alerta existe, o caso está sendo tratado, mas a validação oficial ainda está em apuração. Política. Na política, o fim de semana terminou com o governo Lula tentando consolidar duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, a agenda social trabalhista, com a proposta para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal para 40 horas, mantendo o salário e ampliando o descanso remunerado. De outro, a pré-campanha de 2026 já começa a parecer mais forte, com pesquisas recentes mostrando disputa apertada no cenário nacional. Os haters destacou nesta semana que Lula e Flávio Bolsonaro apareceram em empate técnico em um eventual segundo turno na sondagem Quest, mostrando que o ambiente político já entra numa fase de maior tensão. Economia. Na economia, o foco ficou em cima da dificuldade do governo de fechar a conta das promessas fiscais. Os Reuters mostrou que a nova taxação sobre dividendos arrecadou muito menos do que o esperado nos primeiros meses de 2026, o que pressiona o plano do governo de ampliar a isenção de imposto de renda para quem ganha menos. Em outras palavras, o Planalto quer aliviar o bolso de parte da população, mas ainda precisa convencer mercado e Congresso de que conseguirá bancar isso com equilíbrio nas contas públicas. Esse tema entra em nova semana como um dos pontos mais sensíveis na área econômica. Combustíveis e energia. Na parte de combustíveis e energia, o centro das atenções continuou sendo o Estreito de Hormuz, depois de uma sexta-feira marcada por forte queda do petróleo, com sinais temporários de alívio. O domingo trouxe nova escala de tensão e o barril voltou a disparar. Os haters informou que o Brent subiu para a faixa de $96 e o WTI passou dos $90, com a retomada das incertezas sobre a navegação da região. Para o Brasil, isso significa um alerta importante. Quando o petróleo sobe desse jeito, o mercado já começa a projetar pressão sobre o diesel, gasolina, frete e inflação. Mundo e guerras. No cenário internacional, o fim de semana foi de instabilidade máxima no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã voltaram a trocar acusações, a trégua ficou fragilizada e a segurança da navegação no Golfo voltou a ser colocada em dúvida.
Os Reuters relatou a apreensão de embarcação e nova deterioração do ambiente de negociação, o que reforça que a crise continua longe de um desfecho sólido. O impacto vai muito além da guerra em si. Esse tipo de tensão bate direto no petróleo, no dólar, nas bolsas e no clima econômico global. Saúde. Na saúde, segue em destaque a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que continua até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O Ministério da Saúde reforça que a vacina é indicada especialmente para grupos prioritários, como idosos, crianças pequenas e gestantes, justamente num período em que aumentam os casos respiratórios. Então, o recado do fim de semana é claro. Prevenção segue sendo uma das pautas mais importantes da área de saúde neste momento. Finanças e Bolsa de Valores. Em Finanças e Bolsa, o retrato do fim de semana foi de virada rápida de humor. Nesta sexta-feira, os mercados internacionais respiraram com a perspectiva de distensão no Oriente Médio e o petróleo caiu forte. Só que no domingo, esse alívio perdeu força. Com a volta da tensão em Hormuz, a disparada do barril. O investidor entra na semana mais cauteloso, porque o mercado volta a depender diretamente do noticiário geopolítico. Em resumo, ficou uma semana com euforia parcial, mas reabriu o radar de risco. Justiça e STF. Na Justiça, a agenda do Supremo volta ao radar com o julgamento marcado para quarta-feira, 22 de abril, sobre a manutenção da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, determinada por André Mendonça. O caso ganhou atenção porque entra num ambiente que decisões do STF continuam tendo preso político e institucional forte em Brasília. Além disso, segue viva a repercussão da Operação Exio, que investiga acesso ilegal e vazamento de dados fiscais sigilosos de autoridades e familiares. Esportes, Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o fim de semana foi bem movimentado. No sábado, o Botafogo goleou o Chapecoense por 4-1. O Vasco venceu o São Paulo por 2-1. Vitória e Corinthians empataram em 0-0. Cruzeiro bateu o Grêmio por 2-0. Já no domingo, o Fluminense venceu o Santos por 3-2. O Palmeiras derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. O Red Bull Bragantino fez 4-2 no Remo e o Flamengo ganhou do Bahia por 2-0. Foi uma rodada que mexeu bem com a tabela e começou a dar mais cara ao campeonato. Curiosidade do dia. E a curiosidade do dia é a seguinte: o número de 251 milhões de registros chama a atenção porque ele não significa necessariamente 251 milhões de brasileiros vivos. Em bases desse tipo podem aparecer registros antigos, pessoas já falecidas, duplicidades de cadastros históricos. Por isso, em casos de suposto vazamento massivo, o tamanho da base assusta, mas a análise técnica precisa separar o que é dado atual, o que é dado repetido e o que é registro histórico. É justamente esse tipo de checagem que as autoridades e especialistas tentam fazer agora nesse caso. E esse foi mais um Café com Notícias, o seu resumo direto, atualizado e sem enrolação.